Dicas de segurança, atendimento de urgência, instruções de mobilidade. Dicas de orientação, com o bombeiro instrutor Renato Firmino. 8h12 já em nossos estúdios, bombeiro instrutor Renato Firmino, sempre com informações, dicas importantes para o nosso dia a dia. Bom dia, Firmino. Bom dia, Rosana. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Bom dia, Kiko. Bom dia. Bom dia aí, galera. É um prazer estar aqui novamente nos estúdios da Rádio Jovem Pan para orientar sobre segurança, né, prevenção e dicas de primeiros socorros, combate a incêndio, como nós estávamos falando, né, Gustavo, na semana passada, sobre espaços confinados. Bom dia, Firmino. Bom dia, Rosana. Bom dia, amigos ouvintes do Jornal da Manhã. Pois a gente segue o estudo que você colocou para nós, na verdade a aula que você colocou para nós aqui no estúdio, né, a respeito do espaço confinado, e agora a gente desdobra esse assunto com relação aos equipamentos de segurança e também a proteção que o grupo de resgate faz, né, para salvar as pessoas, ou então até mesmo as pessoas que estão no espaço confinado, elas têm que utilizar equipamentos de respiração, né, justamente aí para se adequarem e não correrem um risco aí de desenvolver algum problema de saúde. Quais são esses equipamentos, Firmino? Bom dia novamente. Bom dia, Gustavo. Então, um espaço confinado, relembrando, né, a todos os ouvintes, a quem estão nos assistindo também, um espaço confinado é um espaço não projetado para ocupação humana contínua, que tem meios limitados de entrada, deficiência de oxigênio, luminosidade, riscos de engolfamento, riscos de afogamento, choque elétrico, aprisionamento, riscos também com animais peçonhentos e insetos, né? Como um tanque, uma galeria, um poço. Como na semana passada você me perguntou, Firmino, esse estúdio é um espaço confinado? Não é um espaço confinado, pois ele tem meios de entrada e saída, tem luminosidade, tem oxigênio suficiente para que nós respiramos aqui dentro. Porém, ele pode se tornar sim um espaço confinado. Pensamos num incêndio. Então o bombeiro, quando ele chega para fazer a sua atuação, para fazer um salvamento num espaço confinado, num tanque, numa galeria ou num poço, ou também num incêndio, devido ao monóxido de carbono, né, o CO, a massa de ar desprendidas do fogo, desprendida da queima, né? Então pode provocar asfixia mecânica e esse profissional pode perder a vida no local. A asfixia mecânica, ela é rápida no que diz respeito à paralisação dos sentidos da pessoa, por exemplo? Sim, devido à inalação desse gás tóxico, né, do CO, ele é imediato. Ao respirar, ele queima o trato aéreo, né? Então ele causa a parada respiratória, né, a inconsciência, a parada respiratória, que pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Mas é rápido, quando você fala rápido, é questão de quê? De segundos? Pode ser, em 1 minuto ele pode já estar perdendo a consciência. Quer dizer, no máximo num incêndio, Firmino, muitas das vezes as pessoas morrem, não é pelo fogo, né? E sim pela queima do carbono, é isso? Pela inalação, né? Pela queima do monóxido de carbono, que ele inala e queima o trato aéreo, causa a parada respiratória e evolui para uma parada cardiorrespiratória. Tira uma dúvida, por exemplo, se eu estou numa área, essa sala aqui, ela deve ter 8x8, 8x4, 12 metros quadrados, tá? Tá pegando fogo. Se eu puser a minha camiseta ou uma toalha ou um lenço, eu me protejo ou não há? Pode diminuir. Por isso devemos sair imediatamente do local, acompanhando as rotas de fuga que levam a uma saída de emergência. Imediatamente. E o profissional bombeiro, quando ele vem fazer atuação no incêndio, ele vem com equipamento de proteção respiratória autônoma, né? O EAPR. Que é a máscara, né? Com o cilindro. Então nós temos 2 tipos de proteção respiratória: a dependente do ar atmosférico e a independente do ar atmosférico. Como seria essa dependente do ar atmosférico? Nós temos 78% de nitrogênio na atmosfera, 21% moderadamente falando em oxigênio e 1% de outros gases, né? Então, por isso, precisamos fazer o uso do equipamento de proteção respiratória, né? Quando a atmosfera está acima de 19,5% até 23% de oxigênio, nós conseguimos usar aquela máscara facial, né? Que é aquela que é usada com filtros, com cartucho de filtros, conforme
o produto que a pessoa vai trabalhar. Firmino, a gente já volta. O Marcos Alves está pedindo passagem, ele tem um acidente, ele vai reportar agora o que acontece na Raposo Tavares e a gente já volta com o Firmino. Marcos, é com você, bom dia. Ok, Gustavo Ferrari, bombeiro Firmino, nosso bombeiro firmeza da Jovem Pan. Nós estamos aqui na altura do KM 94 da rodovia Raposo Tavares. Trânsito bastante complicado para o motorista nessa manhã de segunda-feira. Detalhe: o motorista já começa a encontrar dificuldades na pista expressa a partir do KM 97, logo ali na subida após a passagem pelo Trevo da Vida. E chegando próximo do 94, onde nós temos um veículo, um caminhão de reciclável parado no acostamento, o trânsito da expressa anda melhor até a chegada próxima à alça de acesso a Celso Charuri, porém para a marginal da Raposo Tavares, aqui na altura do KM 94. Então fica a dica para você que está saindo agora da cidade de Votorantim, ali do Trevo da Vida, ou então sai pela Otávio Augusto Rangel, ou até mesmo para o motorista que sai da Nogueira Padilha, faz acesso à marginal da rodovia Raposo Tavares, a partir do KM 94. Na local vai encontrar dificuldades, nós estamos mostrando imagens em nossas plataformas digitais, um trânsito bastante lento na pista local. Porém, a partir do KM 94, na expressa, conforme estamos mostrando em imagens, informação que a gente traz também para o ouvinte do rádio, o trânsito anda melhor, apenas com uma parada, com mais lentidão, próximo à alça de acesso a Celso Charuri. Então, a dica de maneira geral vai para você que pretende utilizar a rodovia Raposo Tavares nessa manhã de segunda-feira. Se ainda tiver opção, faça, tá? Você tem aí a alternativa de acessar a Juvenal de Campos, tá? Chegando até a Dom Aguirre com trânsito intenso, porém fluindo melhor que a rodovia Raposo Tavares nessa segunda-feira, ok? São informações ao vivo do trânsito na maior rede de rádios do Brasil. Trânsito. Patrocínio City Mais Sorocaba, 365 dias transportando nossa cidade para o futuro. Honda Dream Campolim, Comitre 690. Pensou Honda 0 km? Pensou Japauto. Trabit, Medicina e Segurança do Trabalho. Agora com nova unidade em Votorantim, em frente ao Hospital Municipal Central. Ligue 3331-5533. Baterias Líder, líder até no nome. Vega Seguros. Trabalhamos também com planos de saúde. Curta nosso Instagram e saiba mais. Vega Seguros, Canorte Sorocaba, a sua concessionária Kia Motors. Trânsito. 8h22, a gente segue conversando com o bombeiro instrutor Renato Firmino a respeito de espaços confinados e também do sistema de respiração utilizado aí para quem vai fazer o resgate e também aquelas pessoas que precisam se equipar para adentrar um espaço confinado. Firmino, então, seguindo a nossa conversa, né? Existem dois tipos. Eu gostaria que você falasse quais são os tipos de respiradores que as pessoas devem utilizar no espaço confinado e também qual é o equipamento que o bombeiro faz quando vai fazer o resgate das pessoas desses lugares. Quando o espaço confinado tem a sua atmosfera, né, com o limite tolerável, que o mínimo em oxigênio para adentrar no espaço confinado é 19,5% de O2. E o máximo tolerável de O2 é oxigênio, oxigênio. Né? E o máximo tolerável é 23%. Ou seja, já está quase no limite, né? Isso, 19,5% é o limite mínimo para adentrar no espaço confinado. Por isso existe, sim, aquela permissão para entrar de trabalho, que o supervisor do espaço confinado faz as medições atmosféricas para saber quanto está de oxigênio, a porcentagem de oxigênio, quando tem ppm, partículas por milhão de CO, que é o monóxido de carbono que nós estávamos falando, quando tem ppm, partícula por milhão de H2S, que é o gás sulfídrico, e quanto tem porcentagem, limite inferior e superior de explosividade. Por que a explosividade? Quando uma atmosfera está maior que 23% de oxigênio, ela corre o risco de explosão. Então, por isso que não podemos adentrar num espaço confinado com qualquer tipo de material. Então, todos os materiais e equipamentos deveriam ser intrinsecos, blindados, que não pode gerar faísca. Então, quando a atmosfera está no limite tolerável de 19,5% a 23% de oxigênio, pode-se fazer a entrada com a máscara facial.
né, de cartucho, quando a atmosfera está em IPVS, chamada imediatamente perigosa à vida ou à saúde, quando a atmosfera está abaixo de 19,5%, há necessidade de entrar com proteção respiratória autônoma, com o cilindro, ou um sistema de ar que fica para o lado de fora, um compressor, que ele é dependente do ar atmosférico, Gustavo. Mas o compressor, no caso, ele tem uma válvula, né? Uma válvula fica para o lado de fora do espaço confinado, ele puxa o ar atmosférico, faz o filtro, faz a filtragem desse ar atmosférico, que vai para a máscara do trabalhador. Ele é dependente do ar atmosférico, esse tipo de proteção respiratória. Porém, os trabalhadores que vão fazer o uso desse equipamento precisam ter o cilindro de fuga ou cilindro de escape. É um cilindro com 50 bar de pressão, que fica acoplado aqui, fica na perna do trabalhador, que fica com uma extensão até a máscara. Caso a mangueira que está no espaço confinado venha cortar, sofrer uma dobra, até mesmo parar o compressor lá em cima devido à falta de eletricidade, o que seja, imediatamente esse colaborador, esse trabalhador, ele liga o cilindro de escape, o cilindro de fuga para sair do local imediatamente. É como se fosse um backup, né? É um backup. É um backup. Já o bombeiro, o resgatista, esse profissional, né, numa obra ou sendo numa empresa que vai fazer acesso ao espaço confinado, ele precisa estar preparado com a proteção respiratória autônoma, que é o cilindro. Mas para fazer uso desse cilindro, a pessoa precisa fazer o cálculo. Quanto eu tenho em bar, em ar respirável dentro do cilindro, em pressão, quanto tempo eu tenho de uso desse ar respirável que tem no cilindro? Agora, ô Firmino, antes de você falar o cálculo, eu só tenho uma dúvida. Por exemplo, nós falávamos na semana passada a respeito dos poços caipiras, né? Sim. Que as pessoas cavam, né? E acabam tendo problema com os gases. Por exemplo, quando você, eu não sei a profundidade, mas digamos que seja um poço de 30 metros de profundidade. O profissional que vai fazer o resgate, ele vai fazer o rapel, vai descer por rapel, né? E você tem o tempo de descida e o tempo de subida. Com base nisso, como que é feito o cálculo? Ele vai saber quanto tem em pressão. Então funciona assim: o cálculo de autonomia de um cilindro de proteção respiratória, então é o PVC. Então nós vamos ter a fórmula PVC, pressão vezes volume dividido pelo consumo. Então eu preciso saber quanto eu tenho em pressão no cilindro, quanto eu tenho em volume e quanto que eu consumo daquele ar respirável. Agora, Firmino, é uma situação de emergência. A minha pergunta é: o bombeiro tem condição naquele momento, diante de uma situação grave, de fazer cálculo? Tem, porque quando ele tem 300 bar de pressão no cilindro, vamos pensar um cilindro com 300 bar. Pressão 300 vezes o seu volume 6,8, o volume em líquidos, o volume litros ali do cilindro 6,8. dividido por 50. 50 é o que nós consumimos em atividade. Em repouso, nós consumimos 10 litros por minuto de ar respirável em repouso. Imagine o bombeiro trabalhando com a roupa de proteção, com o cilindro de proteção respiratória, né? Somando esse peso, o esforço físico para fazer um atendimento. Então, já de 10 litros por minuto de consumo que é em repouso, vai para 50 para o cálculo do cilindro. Diminui, na verdade, né? Então, nós temos de 40 minutos a 42 minutos de uso do cilindro com 300 bar de pressão. Isso contando a descida e a subida, né? Então, por isso o resgate deve ser rápido. Também contamos com outros equipamentos. Precisamos ter equipamentos também, reserva como backup. Então, na hora que vai fazer o resgate, ele já desce com a proteção respiratória autônoma, já sabendo já quanto tem em bar e o quanto tempo ele tem para fazer esse resgate, que deve ser rápido, imediato. Fazer a descida de rapel ou fazer um sistema de vantagem mecânica, sendo ele 4:1, 3:1, que é multiplicação de força, para retirar essa pessoa o mais rápido possível de um poço. Ô Firmino, uma dúvida, nós estamos falando de espaços confinados, nós estamos falando também de equipamentos de proteção respiratória, né? No caso de uma explosão ou de um incêndio envolvendo aí produtos radioativos. Proteção radioativa. Nós temos ambientes hospitalares. Radiologia, principalmente, né? Ambientes, os setores de imagem de hospital. Se tem um incêndio, um setor de imagem do hospital, né? Ele entra na classe de incêndio, né? Que é a classe E. Então nós temos classe A,
classe B, classe C, classe D, classe E e classe K de incêndio. A classe E é quando envolve produtos radioativos. Quando acontece uma situação de emergência com produto radioativo, imediatamente a equipe de emergência de um hospital ou de uma empresa que trabalha com esse tipo de material deve acionar a CENEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, que tem os seus especialistas, os seus profissionais, que vão lá dar todo o suporte ao Corpo de Bombeiros, a todos que estão envolvidos na emergência. Mas o suporte é por telefone, então? Por quê? Vai pedir apoio, que o mais próximo de nós aqui é Aramar, né? Que está ali em Iperó, que vem para fazer o atendimento, porque todo o material radioativo ele é controlado. Tem o seu controle, mas pode sim acontecer um acidente, como um vazamento do produto radioativo, desse material, ou até mesmo um incêndio nesse material. O bombeiro não faz, então? Faz a evacuação de emergência e conforme o produto ou material, ele vai saber se pode ou não adentrar para tratar essa emergência. Mas o combate mesmo, quem faz o combate é o CENEM? Vai chamar a CENEM para orientar sobre toda aquela situação, mas é feita toda a evacuação de emergência. Por isso que todo hospital, toda empresa precisa ter um plano de emergência. Quando acontece uma situação como essa, como que vai acionar, qual a distância para levar essas pessoas em segurança para fora, para que não sofram a contaminação da radiação. Lembrando que nos anos 80 nós tivemos um caso gravíssimo no Brasil, talvez seja o caso de mais gravidade envolvendo produto radioativo, que foi o Césio 137, Césio 137 em Goiânia, né? O equipamento foi descartado num lixo, né? Num lixão. E uma pessoa passou, um carroceiro passou, pegou, levou para casa, percebeu que havia um brilho, uma luz, né? Durante a noite aquela luz irradiava, ficava bonitinho, a família inteira começou a achar que aquilo era uma lanterna. Passou na esposa, passou exatamente. No bebê, aí no raio, toda a cidade. No raio praticamente de 4 quilômetros, houve a evacuação toda da vizinhança, né? Por conta da radiação do Césio 137. Ou seja, é uma situação grave e o Césio 137 era encontrado nos equipamentos de radiologia. Eu não sei se mudou hoje atualmente, existe mas ainda. Ainda existe. Existe ainda, né? Tem um acelerador magnético, tem alguns que são por sistema magnético, que desliga da energia, ele deixa de emitir radiação, e outros tem fonte de radiação natural, como rádio, urânio, césio 137, cobalto, né? Então, tem os seus riscos, sim. Então, precisamos contar com o apoio dos órgãos externos. Legal. Firmino, agradeço a sua participação, sempre muito lúcida a sua explicação a respeito da prevenção e também dos primeiros socorros, e deixe os seus contatos aí para quem quiser tirar dúvida, conhecer seu trabalho, enfim. Quais são os seus canais? Bombeiro Firmino, né? Instagram, né? Também Renato Firmino aí no Facebook, o telefone 15 98827 3971, 15 98827 3971. Estamos aqui no Bandeiras Centro Empresarial, um local maravilhoso de se estar. Venha você conhecer o Bandeiras, né? Que vocês vão amar esse local aqui, onde está instalado a Fire Life Treinamentos para oferecer o melhor para vocês. Então, um beijo aqui a todos, um grande abraço aí pro João Abreu, um grande abraço, Gustavo, a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? E até a próxima semana. Como sempre falo, saiam da residência em segurança, façam o trabalho em segurança e retornem para os seus familiares em segurança. E até uma próxima semana, se Deus quiser. Urra, valeu, Gu. 8h32, vamos a uma pausa para apreciarmos os deliciosos produtos da Padaria Real com o premiadíssimo Café Excelsior, e já a gente volta com mais Jornal da Manhã. 8h32 agora. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já mais notícias para você.